Está começando o 4º ano do ensino fundamental. Vem aí, matemática. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de matemática com a professora Anali. Bem, lembram que ontem a gente deixou, um tempinho do nosso objetivo para a gente poder terminar ele hoje? Porque a professora contou para vocês, que é um objetivo muito importante, os conceitos que estão por trás dele são conceitos bem importantes. A gente tinha que fazer bastante coisa para poder entender muito bem essa questão das medidas de comprimento, como que a gente calcula perímetro e tudo mais, não é verdade? Então, a professora ontem terminou com aquele problema do seu Lobato, lembram? Que ele tinha que fazer o pomar? Muito bem, então hoje nós vamos retomar a aula com mais alguns problemas, pensando nessas medidas de comprimento e com a ideia de também medir o perímetro, que a gente vai continuar a trabalhar com ele hoje, beleza? Mas o perímetro não fica só limitado a cercar, cercar terrenos. A gente pode também aplicar essa ideia de perímetro quando a gente, por exemplo, pratica esportes. Vamos supor lá um corredor de rua que faz aí maratonas, ele precisa treinar, não precisa? Então a professora trouxe um problema de treino também para vocês, desses maratonistas. Então vamos ver aí na telinha para vocês verem. Então tá aí, o Paulo, ele é um corredor de maratona, Então ele corre. Maratonas são aquelas provas de distâncias bem longas, Então, para que ele possa participar de uma prova de distâncias bem longas, ele precisa o quê? Treinar e treinar bastante, Se ele tem que treinar bastante, então ele tem que dar bastante empenho, tem que correr bastante. Então, ele tem lá na cidade dele uma praça. E no meio da praça, lá numa das partes da cidade lá tem uma praça. E lá tem uma espécie de pista de corrida ou de atletismo, enfim. E ali tem umas medidas, olha as medidas que está aparecendo. 240 metros de comprimento por 180 metros de largura. Pois bem, quando a gente vai fazer um treino, a gente só corre de uma ponta na outra ponta e vai só um pedacinho da outra? Quer dizer, ele vai correr só 240 e 180? Será? Acho que não, Por quê? Ele tem que dar voltas completas na pista. Só que aí esse desenho só está mostrando para nós duas medidas. A de um lado e a do outro lado. Faltam outros lados que a gente vai ter que ver quanto que é. Mas a gente já vai conseguir resolver essa questão, É bem fácil, não é difícil não. E a pergunta que a gente vai ter que responder nesse problema é: qual foi a distância total percorrida pelo Paulo em uma semana de treino? Bem, 12 voltas ele faz só em um dia. Na semana, eu tenho quantos dias? 7 dias. Então, eu tenho que usar aí um conhecimento, matemático para saber como que eu vou fazer isso daí. Então, olha aqui no papel que a professora tem aqui, Eu mostrei, estou mostrando para vocês, vou mostrar para vocês as voltas aí que o nosso colega vai dar lá o Paulo, vai dar lá na sua praça, lá onde ele tem aquela pista de corrida. Então, veja, este lado é o comprimento, 240. Este outro lado é a largura, 180. Então, ele vai sair daqui, vai correr e até fechar uma volta. Já deu uma volta. Aí ele vai ter que correr de novo, fechar mais uma volta. E assim ele vai ter que fazer 12 vezes para fechar o dia dele. Só que eu quero saber de uma semana. Pois bem, professora, para a gente descobrir, de uma semana, eu vou ter que primeiro saber quanto ele correu num dia. Eu só sei que são 12 voltas. Mas eu não sei quanto que é em metro isso. O que a professora vai fazer? Uma conta. Então eu vou pegar aqui o nosso quadro, que a professora trouxe aqui. Deixa eu pegar outra caneta colorida ali também, para facilitar a nossa vida aqui. E assim a gente pode fazer bem colorido para vocês verem, tá? Então o que a gente sabe? 240 metros, 180. Bem, eu tenho duas medidas de lados iguais. Lembra que a professora falou que as duas medidas aqui, por ser retângulo, ele tem o mesmo tamanho? Essa medida e essa medida são de mesmo tamanho.
essa medida e essa medida também são de mesmo tamanho, tá? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer 2 vezes essa medida mais 2 vezes essa medida. Então, vamos lá? Então, 240 vezes 2 mais 180 vezes 2. Ou 2 vezes 180 também dá na mesma, né? Se a gente colocar o 2 aqui para multiplicar atrás, não tem problema. Se eu pôr ele na frente, vai dar mesmo. Então, eu tenho que dobrar o 240 e vou ter que dobrar o 180. Bem, 240 vezes 2 dá quanto? Ai, professora, conta de vezes, tabuada, isso daí é meio confuso na cabecinha. Vamos lá. 240. Então, eu vou mostrar um jeito para vocês verem aqui, ó. Acompanhe aqui com a professora de novo no quadro. Eu tenho 240 para dobrar vezes 2. O que a professora vai fazer? Bem, eu posso pegar aqui, ó, o 24, para ficar um pouquinho mais fácil. Porque quando tem zero atrás, eu só preciso acrescentar zero no final do resultado. Porque é uma propriedade, digamos assim, que a gente pode fazer esse cálculo. Então, se eu conheço 24, qual é o dobro de 24? O dobro de 24 é fácil, né? É 48, muito bem. Então, a professora vai escrever aqui, ó, 48. Mas como tem um zero aqui no 240, significa que eu tenho que também ter o zero no lado do 48 para fazer a multiplicação correta, porque é 240, não é só 24, é 240. Então, 240 é 480. Então, eu vou só completar com o zero aqui, ó, tá bom? Então, o dobro de 240, o dobro é 480. Agora, vamos fazer o dobro de 180. A mesma coisa, 18, eu vou pegar só o 18 por enquanto, ó, 18, e vou fazer o dobro de 18. Bem, eu sei que o dobro de 18 é... Muito esperto, aí vocês estão sabendo. É 36, então eu vou colocar 36 aqui, o dobro de 18. Mas como tem o zero no 180, eu vou ter que pôr também o zero no lado aqui para fazer a conta certa, porque eu estou trabalhando com centenas, não estou trabalhando só com dezenas de unidades. Então, eu tenho 180 vezes 2 dá 360. Agora eu vou somar esse valor mais esse valor. Então, 480 mais 360. Dá para armar assim, ó, para ficar tranquilo da gente fazer a operação, tá bom? Olha como é que a professora fez aqui. 480 mais 360. Lembrando que unidade fica embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena. Começamos agora a operação pela unidade. Vamos lá. 0 mais 0 é 0. 8 mais 6. Quanto que é 8 mais 6? 14. Só que não é um 8 e um 6 qualquer. É 8 dezenas e 6 dezenas. Bem, 8 dezenas, 6 dezenas dá 14 dezenas, só que 14 dezenas, quer ver? Eu vou desenhar aqui para vocês, eu vou escrever aqui para vocês o 14 dezenas, ó. Centena, dezena e unidade. A unidade está vazia. Olha aqui do ladinho que a professora fez, ó. Centena, dezena e unidade. É 14 dezenas, não é unidades, tá? É dezenas. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse 4 e vai deixar aqui, ó, na dezena. Por quê? Porque ele está na dezena, ele faz parte da dezena. E esse 1 que está na centena, a gente vai agrupar aqui, ó, em cima. Então, sobe para cima uma centena, ok? Agora, a gente vai fazer esse cálculo aqui agora. 1 mais 4 mais 3. Vai fechar? 8. Tudo bem, 8. Então, o resultado é 840. O que é esse 840, professora? É uma volta. Uma só. Tá? Porque ele teve que andar 2 vezes o 240 e 2 vezes o 180, né? Correr uma volta. Mas eu quero saber quantas voltas ele dá num dia. 12. Então eu tenho que pegar o 840 e multiplicar por 12. Então é isso que a gente vai fazer. Então a gente vai pegar, a professora vai apagar aqui agora, um pedacinho aqui do quadro e vai colocar lá 840 vezes 12 voltas. Então, deixa eu apagar aqui do ladinho, para vocês poderem enxergar direitinho aí. Vou fazer mais para cá, senão vocês não vão conseguir enxergar. Só um pouquinho. 840 vezes 12. Então, olha aqui a operação que a professora armou. Ficou assim.
840 vezes 12. Bem, essa conta aqui, a gente tem que fazer ela em pedacinhos. A gente vai multiplicar primeiro o 840 pelas duas unidades e depois a gente vai multiplicar 840 pelas dezenas, tá bom? No caso aqui é uma dezena só. Então olha como é que vai ficar. 2 vezes o 0 é 0, 2 vezes o 4 é 8 e 2 vezes o 8 é 16. Então olha aqui como que deu. Então eu multipliquei o 2 pelo 0, o 2 pelo 4 e o 2 pelo 8. Vejam lá na telinha como é que vai aparecer para vocês, tá? Então vai ficar assim, ó, o 2 multiplicado por cada um daquele número lá de cima, 840. Agora é a vez de multiplicar a dezena. Esse 1 aí representa uma dezena, tá bom? Só que a gente vai falar uma vez por conta de ser 1, mas não que ele seja um só, ele é uma dezena. Mas como a gente está trabalhando com a questão aqui da multiplicação pelas tabuadas, então a gente vai fazer como se fosse 1. Uma vez... outra coisa, deixa eu mostrar para vocês antes de começar aqui a continuidade. Já que eu estou fazendo a multiplicação da dezena, o que vai acontecer? Eu vou ter que dizer assim, ó, é uma dezena que vai multiplicar por 0, não é verdade? Só que essa multiplicação por 0 da dezena, eu não posso pôr aqui na unidade. Por quê? Porque eu estou multiplicando as dezenas. Então aqui eu vou fazer um sinalzinho de mais, ó, tá bom? Só para constar que está, digamos, vazia, tá bom? Então agora vamos lá. Eu vou multiplicar agora o 1 pelo 4 ou 1 pelo 8. Claro que eu já fiz aqui com vocês a primeira, que era 1 pelo 0, tá bom? Vamos lá. 1 vezes 0 é 0, né? 1 vezes 4, 4. 1 vezes 8, 8. Olha como é que ficou. Ficou desse jeito aqui, ó. 1 vez multiplicado por 840. Olhem na telinha de vocês que vai aparecer. Ok? Ficou assim. Agora a gente vai somar. Somamos, dá 0, 8 mais 0, 8, 4 mais 6, 10, que vai subir 1 lá para cima. 1 mais 8, 1 mais 1 mais 8 dá 10. Então, ficou assim, ó. 10.080. 10.080 é o quê? 10.080 são as 12 voltas. Agora a gente precisa multiplicar por 7, porque são 7 dias da semana. Então vamos lá, 7 dias. 10.080 metros vezes os 7 dias da semana. 10.080 vezes 7, nessa condição que a professora fez aqui, olha, observem aí, na telinha de vocês, vai aparecer já já. E a gente vai fazer essa multiplicação, lembrando que cada um desses números vai ter que ser multiplicado por 7. Então, vamos lá. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 8. Será que você lembra lá quanto que é 7 vezes 8? 56, né? Muito bem. 5, sobe lá. 7 vezes 0, 0. 0 mais 5, 5. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 1, 7. Então, olha como é que ficou a nossa operação. Ficou 7 dias, deu 70.560 metros. 70.560 metros é bastante, né? Nossa, é bastante. Agora a gente vai ter que fazer a transformação dessa unidade, né? A gente vai fazer a transformação do 70. Então, daqui a pouquinho vai aparecer na telinha de vocês uma tabela onde vai aparecer esse número para a gente trabalhar com a transformação de metro para o quilômetro, porque ele perguntou quanto que ele andou na semana toda, em quilômetros, não é verdade? Então, vamos olhar aí na telinha? Aí, ó, apareceu a tabela. Como que vai aparecer os números aí para vocês? Vamos lá, ó lá, 60, 560, 70.560 metros. Agora, para transformar em quilômetros, aquela vírgula que eu falei no começo para vocês, ela vai andar. Olha lá como é que ela vai fazer. Ela vai andar para onde? Some todas as outras casinhas, ela vai andar para onde eu quero. Onde que eu quero? Quilômetro. Então, ó, parou ali. Ficou como, então? 70.560 metros é igual a 70,560 quilômetros. Esse quilômetros ali é do 70, tá? Porque é o 70 que está com a vírgula. 70, vírgula. Então, o quilômetro significa 70 quilômetros. E o 560 seria o metro. Então, continuando, a gente vai ver ali que ele percorreu na semana de treino 70,56.
Mas professora, não era 560, agora ficou 56? Bem, nesse caso, o zero ali não tem problema se desaparecer. Por que não tem problema? Porque eu tenho 56 decâmetros que também equivalem a 560 metros. Se eu deixar o zero ou se eu retirar o zero, não vai ter problema, tá? Ok? Entenderam? Então essa transformação aconteceu com esse cálculo que a professora fez. Então agora a gente vai para mais uma atividade, mais um exemplo para a gente trabalhar com essa ideia, né, do contorno das figuras. Vamos ver aí na nossa telinha? Então lá, o nosso problema, que agora é um desafio, diz assim: a figura a seguir é formada por triângulos equiláteros e o seu contorno é de 44 centímetros. Qual é o comprimento do lado de cada triângulo? Bem, esse é um desafio para a gente, viu? Que agora ele é um pouquinho diferente do problema passado. Agora a gente vai ter que raciocinar um pouquinho mais e para ajudar o nosso raciocínio, o nosso pensamento, a professora vai usar aqui, ó, o apoio desses palitos, tá? Porque ali estava falando de triângulos, né? Então a gente vai montar triângulos usando os palitos. E o problema ou o desafio dizia o quê? Que eram triângulos equiláteros. O que é triângulo equilátero? Vamos ver se alguém já lembra da nossa aula lá sobre triângulos? Ah, muito esperto, né? Então, meus queridos, o triângulo equilátero é aquele triângulo que tem os três lados de mesma medida. Por consequência, os três ângulos também são de mesma medida. Então, a gente vai aqui agora fazer com os palitos aquele desenho que formou lá, que apareceu para vocês aí na telinha, tá bom? Vamos ver aqui agora? Então, vamos formar ele aqui. Então, a professora vai fazer aqui. Vamos montar os triângulos equiláteros, igual estava lá no nosso problema, ou no nosso desafio, né? Então, aqui, ó, a professora está montando os triângulos equiláteros. Então, acompanhando aí bem bonitinho. Quem quiser fazer com a professora, se tiver a oportunidade de pegar aí palito, ou pode ser palito igual esse que a professora está pegando aqui, ou pode ser um outro tipo de palito, ou até mesmo um canudo, o que vocês quiserem aí, vocês podem estar usando para acompanhar o problema com a professora aqui. A gente vai, como eu falei para vocês, a gente tem que usar algum registro para a gente poder imaginar como que vai ficar a nossa resolução do nosso problema. Então vamos ver como. Lembra que tinha lá no nosso problema que era 44, né, o contorno da nossa figura. Então aqui, por enquanto, está faltando mais algumas. Vamos lá. Opa, vamos tirar daqui do ladinho também. Vamos voltar aí na nossa telinha para ver se a gente fez certinho a nossa figura aqui. Vamos olhar lá? Então aí, ó, tá aparecendo para vocês o nosso problema. Então olhem aqui agora nesse que a professora pôs na mesa. Tá faltando o quê? Vamos lá? Tá faltando esse último aqui, né? Então tá faltando esse último triângulo equilátero. Vamos ver agora se deu certinho? Apareceu para vocês aí? Isso, né? Apareceu. Bem, o que nós vamos fazer? Bem, nós vamos precisar agora contar quantos palitos nós temos aqui nesse contorno, tá? Nesse contorno aqui. Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, nós contamos quantos palitos no contorno? Deu quanto? 11, muito bem. Então, vejam lá, nós tínhamos o problema dizendo 44, o quê? Centímetros, né? 44 centímetros o contorno da figura. Bem, aqui a gente contou 11 palitos. Agora a gente vai ter que pensar no jeito de calcular quanto vale o tamanho do lado do triângulo. E quando eu falo do lado do triângulo, eu tô falando da medida do lado mesmo, né? Do ladinho aqui, ó. Porque esse lado aqui, esse lado aqui, esse lado, todos esses lados que estão aqui por fora, ó, que fazem o contorno dessa figura, são do tamanho do lado de um
desse triângulo, né? De um triângulo. Eu não vou contar os do meio. Por que eu não vou contar os do meio? Porque os do meio não fazem o contorno por fora da figura, né? Eu vou só contar os que estão ao redor. Por isso a gente chama, né, que a gente vai calcular agora o perímetro dessa figura aqui, olhando só no contorno de fora. A nossa intenção é descobrir o tamanho desse lado. Desse, ou desse aqui, qualquer um deles é o mesmo tamanho. Por isso que a professora já usou os palitos aqui, né, para representar a mesma medida. Então, quando eu quero achar esse tamanho desse lado, eu vou ter que pensar. Bem, para ajudar a pensar, a professora vai usar o quadro, né? Vamos pegar aqui o quadro branco, vamos pegar aqui as canetas e vamos fazer uns rabiscos aqui para a gente poder entender o nosso raciocínio. O problema me disse que eu tenho 44 centímetros ao contorno. Então, vamos lá, 44. Bem, e aqui eu contei quantos palitos na volta? 11, tá, 11. Então, vamos lá, 11 palitos. Olha que a professora registrou aqui, ó. Então, eu registrei o 44, que era o contorno todo, e os 11 palitos. São grandezas diferentes. Isso aqui é a medida de comprimento e esse aqui é a quantidade de palitos, tá bom? Bem, para a gente encontrar o valor do lado, bem, se eu tenho 11 lados de triângulo no contorno e o total dá 40, eu vou ter que pensar assim, quantas vezes eu tenho que multiplicar o 11 para dar 44? É esse o raciocínio. Então, vamos lá. Eu tenho que multiplicar o 11 por quanto para ser igual a 44? É essa a minha ideia. Olha como é que a professora registrou lá. Então, eu preciso multiplicar um valor por 11 para encontrar esse 44. E aí, de casa? Será que você consegue me ajudar? Pensa lá. Qual é o valor que eu multiplico por 11 para dar 44? Eu vou dar uns segundinhos para você pensar. Não é difícil. 11, 44. Quantas vezes eu tenho que multiplicar o 11 para encontrar o 44? Será que você já conseguiu pensar aí quanto que é? Muito bem, olha, tem gente aí muito esperta. Eu tenho que fazer 11 vezes o... Olha lá, quanto que é? 11 vezes o 4. Porque multiplicando 4 por 11, eu vou ter o 44. Muito bem. Então, qual é a resposta do problema? É 4, né? A medida do lado é 4. Então, vamos ver aí na nossa telinha o que vai aparecer para vocês? O resultado dessa nossa conta? Vamos lá. Então, tínhamos 11, né, palitos ao contorno. E ali nós registramos o nosso pensamento, ó, sabendo que o contorno vale 44 centímetros e contando os lados que fazem parte desse contorno, nós encontramos 11 lados. Como o triângulo é equilátero, todos os seus lados são iguais, porque é equilátero. Então, nós podemos verificar qual é o número que multiplicado por 11 resulta em 44. Então, como que é que ficou o registro matemático? Então, tá ali, igual eu fiz aqui no quadro, né? 4 vezes o 11 ou 11 vezes o 4, tanto faz. Se eu mudar de lado ali o 4 com 11, não vai fazer diferença nenhuma, tá? Essa é uma propriedade que a gente vai estudar mais pra frente, lá da multiplicação. E eu encontro o resultado 44. Muito bem. Olhem bem para esse registro que a professora fez aí. A professora escreveu aí em cima, né? Olha que eu fiz o desenho, eu coloquei os números, né, na volta aí daquela figura para representar a quantidade de lados dos triângulos que a gente estava precisando saber. E eu registrei o meu pensamento. Aquilo que eu falei para vocês aqui do raciocínio, eu escrevi aí, ó. Sabendo que o contorno vale 44. Estão vendo essa parte escrita que a professora fez? Então, essa parte escrita a gente também tem que desenvolver na matemática. A gente precisa produzir textos matemáticos, né? E esse aí é uma forma de representar os textos matemáticos, colocando no papel, né, a nossa ideia. Por que a gente precisa registrar a nossa ideia no papel? Para poder justificar as nossas escolhas. Então, aí está a nossa resposta, né? Cada triângulo mede 4 centímetros. E
Então, vocês viram como é importante a gente também aprender a registrar o raciocínio? Por quê? Porque quando a gente registra o raciocínio, a gente começa a compreender as ideias da matemática. E aí fica muito simples, muito fácil. E não é nada complicado, porque tudo que está na tua cabecinha, você pode pôr no papel, do jeito que você pensou. E a gente vai colocando, né, dentro da nossa, do nosso registro matemático, a gente vai colocando essas ideias. Aí a gente vai formando alguns argumentos na nossa cabecinha, para que a gente possa, né, justificar as escolhas que a gente faz. Olha, por que eu usei o 4 aqui, né? Por que eu pus 4? Por que não podia ser 2? Por que não podia ser 7? Por que não podia ser outro número, professora? Porque para que eu tenha 44, eu só poderia multiplicar o 11 por 4. E para achar esse 4, eu usei todo esse raciocínio que a gente registrou. Então isso é importante. Então a gente tem que aprender a fazer esse registro, né, do nosso raciocínio. Isso nos permite resolver problemas, porque às vezes, algumas delas, né, a gente talvez não consiga lembrar muito bem das operações ou das contas, né, que a gente precisa fazer na hora. Mas quando a gente registra o pensamento, o que acontece? No papel, quando a gente está escrevendo, o nosso cérebro ele está começando a puxar lá das nossas lembranças algumas coisas importantes e daí de repente parece que dá um clique e a gente consegue encontrar a resposta. Mas não é assim do nada. Para a gente fazer para a gente compreender todo o conhecimento matemático, a gente aprender as coisas de matemática, o nosso cérebro precisa ter muito esforço. A gente não consegue aprender nada muito assim como se fosse um passe de mágica. A gente precisa ter raciocínio, a gente precisa saber argumentar, prescrever, né, ou escrever os nossos raciocínios. E isso a gente precisa aprender. E a matemática faz isso com a gente. A matemática nos ajuda a aprender a raciocinar. Por isso que é importante registrar o nosso pensamento, tá bom? Porque esse pensamento, quando a gente registra, a gente consegue aprender muito mais do que só simplesmente fazer uma conta ou ainda esperar alguém dizer pra gente como que faz. Isso não dá, né? A gente precisa se esforçar. É o esforço que a gente faz que faz a gente aprender matemática. E é isso que a professora está mostrando aqui para vocês. Que olha quantos caminhos a gente vai procurando para encontrar a resposta de um simples problema, que às vezes parece difícil. Mas não é tão difícil quando a gente começa a raciocinar. A gente faz as operações, a gente usa rabisco, a gente usa material como eu usei aqui, os palitos, né? Então isso serve para você aí também, para a gente começar a aprender a fazer essas formas, né, de registro do nosso pensamento e assim a gente vai evoluindo na nossa aprendizagem da matemática. Combinado? Vamos fazer assim daqui para frente? E não tenha medo, gente. Se a gente errar, a gente apaga e arruma. É simples. Não tenha medo de errar, porque errar faz parte da nossa aprendizagem. E errando, a gente também pode aprender, porque quando a gente apaga e arruma, a gente também aprende. Ok? Combinado? Muito bem, então não esqueça, tá? Daqui pra frente você seja bem, tenha bastante esforço, pense bastante, raciocine, rabisque, pegue material e aprende matemática. Feito? Muito bem. Bem, a gente está quase chegando no final da nossa aula. Será que a gente conseguiu atingir o objetivo que era da aula? Que olha, nós temos a nossa aula de hoje completando a aula de ontem. Lembram que a gente precisou de 2 aulas para trabalhar com esses conceitos de perímetro, de sistema de medida de comprimento dentro das situações problemas? Porque a gente já está estudando no 4º e no 5º ano, então a gente tem que, né, saber utilizar alguns conhecimentos que a gente já aprendeu desde o 1º ano. E esse nosso conteúdo aqui, que é medida de comprimento, a gente já aprendeu. Não é muita coisa nova pra gente. Talvez seja alguma coisa nova o jeito de pensar, o jeito de resolver, mas não é um conteúdo muito novo, a gente já teve eles em anos passados. O que a gente completou hoje foi usar esse conhecimento em situações, problemas que envolvem medidas de comprimento. E, no nosso caso, o perímetro é um contexto que a gente usa bastante para trabalhar com as medidas de comprimento. Então, foi isso que a gente fez ontem e hoje na nossa aula. Então, vamos ver se a gente conseguiu atingir o objetivo da nossa aula, dessas nossas 2 aulas? Vamos ver?
O objetivo era resolver problemas que envolviam medidas de comprimento, incluindo perímetros, né? Utilizando as unidades de medida padronizada mais usuais. Será que a gente conseguiu? A gente resolveu problemas? Resolveu. A gente resolveu 3 tipos de problemas aqui, né? E a gente conseguiu entender o que é perímetro e usar, né, as medidas para resolver os nossos problemas? Então a gente conseguiu atingir o objetivo das nossas 2 aulas, né? Que foram 2 aulas com um conteúdo apenas. Então a gente conseguiu. Bem, mas para a gente ficar fera nessa nossa nova aprendizagem, a gente colocou, a professora, né, colocou para vocês lá no site uma tarefa. Vamos ver qual é a tarefa? Então tá lá, ó. Em um domingo, o Dário pegou o seu carro e foi passear pelas ruas do seu bairro. Bem, ele pegou o carro e foi dar uma passeadinha sem sair do carro, né? Porque a gente não pode ficar saindo muito de casa, a não ser por uma necessidade. Mas o Dário, naquele dia, naquele domingo, pegou o carro e deu uma voltinha pelas ruas do bairro. Veja aí o trajeto que o Dário fez, representado aí na malha quadriculada. Então, olha lá, ele tá com o carrinho, passou ali, né, por algumas ruas, né, olhando as casas de alguns conhecidos apenas. E a gente quer saber quanto, né, que o Dário andou nesse passeio. Mas para a gente saber, a gente tem que ter um dado importante. Qual é o dado? Esse que está ali, ó. Sabendo que o lado do quadradinho vale 100 metros, então o lado do quadradinho, tá? Lembre do lado que a gente fez aqui na aula do triângulo, é a mesma coisa isso, que agora é quadrado. Quantos metros Dário andou com o seu carro neste passeio? Então é essa a nossa tarefa. Você vai resolver, vai pensar, vai raciocinar, faz o que a professora disse, rabisque, coloca lá o seu pensamento, registra o que você está pensando. Você vai ver como vai ficar bem fácil de resolver esse e qualquer outro problema que você vai precisar usar medidas das unidades de comprimento. Ok? Bem, eu espero que vocês tenham gostado dessas nossas 2 aulas, hoje a gente finalizou ela e principalmente aprendido. Ok? Ficou combinado? Então a gente termina por aqui. A gente vai se ver amanhã na nossa próxima aula, né? E um beijinho e até a próxima. Vem aí, História. Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Vamos lá comigo para mais uma aula de Ciências Humanas? Hoje nós vamos conversar sobre a República no Brasil, imigrantes, trabalho, na década de 1870 a 1930. Então, vamos lá ver o nosso objetivo: compreender o período republicano como marco da modernização e transformações ocorridas a partir da Revolução Industrial. Bom, para começarmos a nossa aula, nós precisamos relembrar algumas coisas. Vejam comigo lá se vocês lembram dessas imagens. Eu já passei para vocês, mas vamos relembrar. Bom, vocês lembram lá que a família real portuguesa veio morar aqui no Brasil, certo? Isso foi lá em 1808. Depois disso, o rei de Portugal voltou para Portugal e seu filho, Dom Pedro I, ficou aqui no Brasil. Em 1822, foi proclamada a independência do Brasil por Dom Pedro I. Então, o Brasil, ele passa a ser independente de Portugal. Depois disso, Dom Pedro I volta para Portugal também e deixa o seu trono, do Brasil para o seu filho Dom Pedro II. Mas ele só tinha 5 aninhos ainda. Então tem o período regencial, que foram nomeadas algumas pessoas para governar o Brasil. E depois, quando Dom Pedro completa seus 14 anos, Dom Pedro II completa seus 14 anos, ele assume o poder aqui no Brasil e torna-se Dom Pedro II. Mais tarde, mais para frente, em 1889, é feita a proclamação da República. Então, acaba a monarquia no Brasil e começa um novo regime político, que é a República. E ela passa a ser governada por
por um presidente, que depois vai ser eleito pelo povo e tudo mais. Mas antes de a gente falar só da República, a gente precisa conversar sobre um pedacinho da história que faz com que o Brasil se desenvolva muito e mude completamente o seu jeito, não só a República, mas a forma de governar, a forma de trabalho e tudo mais. Então, lá em 1888, um ano antes de ser proclamada a República, a princesa Isabel, a filha de Dom Pedro II, ela liberta os escravos. Lembram que o Brasil tinha muitos escravos e quem trabalhava nas lavouras e quem trabalhava para os seus donos eram os escravos. Então, tudo eram os escravos que faziam. Só que em 1888, os escravos foram libertos, então não tinha mais mão de obra. Então, quem que ia trabalhar lá nas fazendas e quem que ia trabalhar nas lavouras para ter produção? Não tinha mais quem. Então, o governo resolve ter uma política imigratória. Ele incentiva que os imigrantes venham para morar aqui no Brasil e, além de morar, para trabalhar. Então, vejam lá, os imigrantes, eles chegam com o fim do trabalho escravo no Brasil. Isso resultou na mudança do perfil dos trabalhadores das lavouras, principalmente nas grandes fazendas de café, na época a principal riqueza do país. Nesse período, uma grande quantidade de imigrantes veio da Europa e da Ásia, assim como de outros lugares também. Então, eles vieram principalmente europeus, vieram para o Brasil em troca de trabalho e terras. Então, vejam só, eles chegam primeiro lá em São Paulo e depois eles são redirecionados para as lavouras que eles iriam trabalhar, para as terras que eles iriam ocupar. Então, os imigrantes vêm e o governo usa esses imigrantes para povoar também aqui a região sul, não só o Paraná, mas toda a região sul do nosso Brasil, tá? Então, os imigrantes vêm com esse propósito. Então, eles vêm para trabalhar nas lavouras de café e o trabalho na lavoura de café, ele era muito árduo. O salário destas pessoas, destes imigrantes que vieram, era muito baixo, as condições de vida eram péssimas, eles tinham que pagar para comer, mas eles não tinham tempo de produzir nada para comer, eles não tinham condições. Então, estes imigrantes não se sentem valorizados, eles não se sentem bem aqui nessas condições que estavam sendo oferecidas. Então, eles vêm, eles saem do campo para onde eles vieram, naquilo que eles vieram para fazer, que era trabalhar nas lavouras de café, e eles vão para as cidades. Eles largam as lavouras, porque eles não eram escravos, e eles vão morar nas cidades, para trabalhar em fábrica ou para abrir seu próprio negócio, porque a mão de obra aqui no Brasil, ela ainda não era especializada. E lá na Europa, de onde esses imigrantes tinham vindo, já tinha tido a Revolução Industrial. Então, essas pessoas elas já tinham mais conhecimento da fábrica, métodos de produção diferenciados também, que aqui no Brasil ainda não tinha. Então, eles abriam suas próprias lojinhas ou então iam trabalhar nas fábricas. Agora eu vou mostrar para vocês um vídeo que explica um pouco melhor e um pouco mais sobre estes imigrantes. Vamos lá? O paraíso tropical. A terra das oportunidades. Aqui você terá o seu próprio castelo. É com esse sonho que os imigrantes começam a chegar ao Brasil na segunda metade do século XIX. Mas o país não era exatamente um conto de fadas. A República havia substituído a monarquia, mas quem continuava mandando eram os fazendeiros conhecidos como Barões do Café, o produto brasileiro mais vendido no mundo. E eles tinham um grande problema. Com a aprovação da Lei Áurea, era necessário substituir a mão de obra escrava.
Além disso, o governo precisava colonizar as grandes áreas inexploradas do sul do país. Essas terras eram habitadas por índios que foram desalojados e muitas vezes massacrados pelas empresas de colonização e os chamados bugreiros. Uma estratégia de propaganda é montada para trazer os estrangeiros e parte dos custos da viagem é bancada pelo Brasil. Cerca de 3 milhões de imigrantes entrariam no país até a Primeira Guerra Mundial. Inicialmente, os que chegam em maior número são os italianos, que vão para as lavouras de café, mas logo se desiludem com as péssimas condições de trabalho. Cada família tem que cuidar de 7.000 pés de café e é obrigada a pagar valores absurdos pela alimentação. O salário não cobre os custos e eles se transformam em verdadeiros escravos brancos. Muitos abandonam as fazendas e vão morar na cidade de São Paulo, onde passam a exercer outras atividades em bairros tipicamente italianos. Os espanhóis também começam a chegar ao Brasil e muitos substituem os italianos nas plantações de café. Já os alemães continuam indo para as colônias no sul do país. Viram só, então, como esses imigrantes auxiliaram ao desenvolvimento das nossas cidades e do nosso país. Porém, vocês viram que eles começaram a povoar as cidades. E essas cidades, elas não estavam preparadas para essa população que estava chegando. Então não tinha espaço para eles ali. O que começou a acontecer? Então começa a ter uma transformação nas cidades. Mas antes de ter iniciativas do governo, essas cidades elas começam a crescer desproporcional. E aí começam a aparecer os cortiços. O que vem a ser os cortiços? São casas, são instalações grandes que têm um pátio central e o banheiro é coletivo e só tem nas laterais construídos cômodos para essas pessoas dormirem. Então o que era individual era só o quarto, o restante era tudo coletivo. Daqui a pouco a prof vai mostrar uma foto para vocês e vou contar também o que começou a acontecer nesses cortiços. Então, uma das iniciativas do governo foi a transformação das cidades, que deveriam se tornar mais modernas, belas e higiênicas. Isso é um efeito da República, que eles queriam mostrar que mudar esse ar de monarquia, esse ar de velho do nosso país para uma coisa nova, para uma coisa boa. Então eles querem mudar, ótimo, tudo bem até aí. Só que para atender às cidades que cresciam e se modernizavam, o governo criou sistemas de esgoto e de água potável, melhorou portos e ferrovias e construiu as primeiras rodovias para os automóveis circularem. Essa é uma época de muita transformação. Então até aí a gente acha que perfeito, tudo bem. Só que o errado foi a maneira como foi acontecendo. Então vejam só. Aqui a prof trouxe a foto para vocês verem de um cortiço. Reparem que isso aqui no meio são roupas estendidas em varal. E das laterais são os quartinhos, tá? Que as pessoas usavam só para dormir. Esse tipo de moradia eram moradias simples, era moradia de pessoas que trabalhavam às vezes nas fábricas ou que tinham acabado de chegar nas cidades. Então, tinham pessoas de diversos locais, mas a situação econômica era baixa, né? O que aconteceu? Simplesmente, o governo mandou tirar essas pessoas de lá. Simplesmente destruir esses locais porque eles estavam deixando a cidade feia. E então aqui tem uma foto para vocês verem de um pedaço da rua que foi desmontado, né? Para se construírem ruas mais largas, porque agora começariam a passar por ali carros, automóveis e não mais só carroças. Também tem uma próxima inovação que vocês vão achar incrível. E também, olha lá, ó,
eles foram destruindo vários patrimônios históricos que hoje nós cuidamos, mas que naquela época, não, isso aqui é muito velho, desmonta e vamos construir uma coisa nova, mais bonita, no lugar. Então, foi essa a visão que se teve para transformar as cidades, tá? No início da República, os habitantes das grandes cidades sofriam com constantes epidemias, como a febre amarela, a varíola, o tifo e a malária. Bom, vocês viram ali as instalações e vocês viram como, se não tinha esgoto, não tinha água potável naquele tipo de instalação, onde era tudo coletivo, as doenças passavam muito rápido. Eram várias as doenças, como a prof colocou aqui para vocês, e elas passavam de um para outro e estava contaminando demais. Então, lá no Rio de Janeiro, Oswaldo Cruz foi encarregado de estudar essas doenças e criar uma vacina para tentar conter essas epidemias que estavam matando as pessoas e tudo mais. E ele conseguiu. Ele fez essa vacina, ele criou essa vacina, o governo falou, ótimo, então agora vamos vacinar a população. Não foi assim igual a gente faz hoje, que vai lá no postinho, toma vacina e tudo mais. Como eles descobriram a vacina, eles queriam obrigar todos a tomarem a vacina. E como que você vai obrigar uma pessoa a tomar a vacina, sendo que ela não sabe nem o que é uma vacina? Então, eles entravam nas casas, simplesmente entravam nas casas e iam dando injeção em todo mundo. Não interessava se a pessoa queria ou não queria. Eles iam entrando e davam a vacina sem explicar o que era, sem explicar o porquê, nem nada. Então, aconteceu que a população se revoltou e foi conhecida como a revolta da vacina, porque elas não aceitavam ser vacinadas dessa maneira. Então, vejam lá na imagem que a população tem materiais bem simples, né? Coisas do uso da sua casa, são panelas, garfos e facas. E os enfermeiros estão montados em cima de injeções, em cima de seringas, né? E depois foi dito que não era mais para ser obrigatório, que não podia ser dessa maneira, mas que as pessoas iriam se vacinar caso elas quisessem, né? E foi feita uma campanha para vacinação daí, para que as pessoas aceitassem essa vacinação, tá? Então isso é um acontecimento muito importante dessa época. Também as inovações tecnológicas que vão chegando, então vai modificando essas cidades e então nós temos a energia elétrica, então as ruas elas trocado a iluminação pública, não mais com lampiões, e sim com a energia elétrica. Era uma novidade, foi uma coisa que reuniu todo mundo para ser colocada a energia elétrica nas ruas. Com a vinda da energia elétrica, veio também o bonde, então muda o sistema de transporte. Esse bonde ele andava pelos trilhos e era movido pela eletricidade também. Então as ruas precisavam ser alargadas também, além do automóvel, que também é uma inovação tecnológica, para que os bondes pudessem circular. Então nessas ruas andam bondes, andam carros e carroças e cavalos e tudo mais, e mais as pessoas ainda por cima, com os imigrantes e enchendo aquela cidade. E também chegam as linhas telefônicas. Os telefonemas antes eram feitos assim, você tinha que discar para uma telefonista e ela ligava você com o telefone que você queria. Então tinha essas pessoas que ficavam conectando as ligações, tá? Também teve a máquina de escrever, que você não precisava mais ficar escrevendo com a pena, com a tinta. Então você poderia estar digitando o seu recado, o seu jornal. Também a música, você não precisava mais ter um instrumento, você não precisava mais ter a música ao vivo ali para você estar escutando, você tinha o fonógrafo e também o cinematógrafo. Então chega o cinema. Nós estamos falando mais ou menos de 1910, 1920, por ali, tá?
E também nós temos que os trabalhadores começam a luta pelos seus direitos. Porque se lá nas fazendas, lá nas plantações, as pessoas estavam acostumadas a lidar com escravos, nas fábricas surge, esses trabalhadores, eles começam a só trabalhar. Os donos das fábricas querem ganhar dinheiro. E ninguém pensava naquele trabalhador, naquela pessoa que estava ali dentro daquela fábrica. Então, hoje, os trabalhadores brasileiros têm direito garantido pela Constituição e outras leis federais. Esses direitos são conhecidos como direitos sociais. Entre eles estão os direitos a um trabalho digno, um salário justo, férias e descansos remunerados. Essa aqui é a imagem da CLT, que é onde tem as leis do trabalho. E naquela época não tinha. A jornada de trabalho nas fábricas chegava a 16 horas por dia. Pensa, você trabalhar 16 horas por dia. E os salários eram baixos, os acidentes nas fábricas eram muito frequentes e as condições de trabalho eram péssimas. E se você, eu quero te mandar embora, não está dando certo, não deu certo, hoje, dessa vez eu não tive lucro, vou mandar alguém embora. Ótimo, ele chegava lá, mandava você embora e você não tinha direito nenhum, né? Você passava 16 horas dentro daquela fábrica, a pessoa chegava lá e dizia, vai embora. E você ia embora e não tinha nada de direito nenhum. Então, eram condições bem complicadas. E os trabalhadores, eles se organizam, né? E eles, em 1917, tem a primeira greve geral, que era para pedir condições melhores de trabalho. E as suas principais reivindicações eram jornada diária de 8 horas, direito a férias e descanso semanal remunerado, proibição do trabalho de crianças, porque sim, elas trabalhavam igual aos seus pais, e do trabalho noturno de mulheres, seguro contra acidentes de trabalho e aposentadoria. Uma outra coisa também é que naquela época as mulheres ganhavam bem menos que os homens e trabalhavam a mesma carga horária. Então aqui é a imagem da greve geral de 1917, que os trabalhadores se unem para estar buscando melhores condições de trabalho e que mais tarde vão melhorando essas condições, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e aguardo vocês nas próximas aulas. Tchau! Vem aí, arte! Olá, crianças! Para a aula de artes hoje, convido vocês a fazermos uma viagem ao tempo. E vamos falar sobre uma semana que foi muito importante para o Brasil, um manifesto muito importante, que se chama a Semana de Arte Moderna, ou Semana de 22, como foi chamada. Porque ela aconteceu em São Paulo do dia 11 ao dia 18 de fevereiro de 1922. Então, olha só quanto tempo, certo? E aconteceu no Teatro Municipal em São Paulo. Vamos ver a foto do teatro? Olha só essa imagem que bacana. Uma imagem de 1922, né? Observem as pessoas como estão vestidas, né? Os homens de paletó, gravata, de chapéu, né? Não existiam muitos carros naquela época. Ainda as pessoas utilizavam muito o meio de transporte, as carroças, certo? E aí nós temos uma imagem agora do teatro nos dias de hoje, lá na cidade de São Paulo. Nós já temos prédios, né? As pessoas também são da nossa década aqui, certo? E é uma construção muito bonita que foi muito importante para essa manifestação, que a gente já vai entender o que aconteceu. Olha só que coisa linda. Isso aqui foi o convite para a Semana de Arte Moderna. Olha aqui, ó, Teatro Municipal. Nessa época, olha que interessante como se escrevia teatro, com TH, diferente, não é mesmo? E aí tem aqui a data, o convite. E esse convite era para assistir uma orquestra regida pelo Villa-Lobos. Ó, a gente já estudou Villa-Lobos, estão lembrados? Então, na Semana de Arte Moderna, aconteceram muitas apresentações musicais, teatro, exposições de artes plásticas, recitais de poemas, tá?
e as artes visuais que eu já falei. Então foi um manifesto cultural assim gigantesco. Mas por que será que esses artistas resolveram se reunir para criar essa Semana da Arte Moderna? Por que será? Olha só, para isso a gente vai ter que voltar no tempo mais ainda. Lá no tempo do período colonial, quando a família portuguesa, a família imperial, família real, chegou de Portugal para o Brasil, tá? Então vejam lá, isso aqui é um desenho, certo? O Dom João VI e a sua esposa, Carlota Joaquina, né, vieram para o Brasil. Então tudo começou ali. Por quê? Porque nessa época não existia uma cultura brasileira. Não existiam artistas do Brasil. Existiam, mas não apareciam. E junto com a família real, veio um grupo, uma missão francesa que eles chamavam, de artistas de Paris. Isso mesmo. Toda a cultura, toda a arte vinha de Paris, vinha da Europa. Olha aí, aqui uma foto antiga também, né? Mostrando toda a beleza da França. E aqui a missão francesa que veio junto com a família real, os pintores que vieram justamente para mostrar as cenas que aconteciam aqui no Brasil. Então a gente pode ver aqui, ó, a imagem de um índio que foi retratado, tudo perfeito, né? Bem imagem realista. Cenas cotidianas das pessoas que moravam aqui, dos fazendeiros, como eles viviam. Tudo isso foi retratado por esses artistas da missão francesa. Então tudo era muito bonito, tudo pintado perfeitinho, o mais próximo da realidade, certo? Olha, aqui nós temos uma pintura que retrata o Dom João e a Carlota Joaquina. É uma pintura feita por pintores da missão francesa. E aí, passados 100 anos, até chegar em 1914, passaram mais de 100 anos da família real aqui, até chegar a Primeira Grande Guerra, que vocês já devem ter estudado, devem ter ouvido falar, certo? Durante todo esse período de mais de 100 anos, a cultura que foi fabricada, que foi feita aqui no Brasil, era a cultura europeia. Lembra que eu já falei aqui na aula sobre a festa junina, que os vestidos das mulheres eram todos franceses e depois foram feitas adaptações para os vestidos brasileiros. Aí nós temos uma cultura brasileira. Então todo esse período dos 100 anos, da chegada da família real até o início da Grande Guerra, a gente só tinha cultura que vinha do exterior, que vinha da Europa e principalmente da França. Quando aconteceu a guerra, você sabe que durante um período de guerra, infelizmente o mundo todo aqui foi devastado, né? Foi destruído. E quando termina uma guerra, as pessoas elas têm que se adaptar a um novo mundo. Muitas passam fome, têm que buscar trabalho que já não existe. E como exemplo, vou dar aqui a pandemia que a gente está vivendo agora, né? Quantas pessoas já não perderam o emprego? Então, não é uma guerra armada, mas não deixa de ser uma guerra contra um vírus. E a gente tem que buscar adaptações para isso. Temos que usar máscara. Ah, é chato? É chato, mas a gente tem que usar. Né? Temos que lavar as mãos com mais frequência. Usar o álcool gel, que era uma coisa que a gente nunca usava. Não podemos mais abraçar os nossos familiares, né? Tudo precisa ser longe. As aulas precisam ser pela televisão, porque a gente não pode ter esse contato. Então, depois de uma grande guerra, depois de uma grande pandemia, as pessoas precisam reestruturar as suas vidas. E foi isso que aconteceu. Agora chegou onde eu queria. Quando terminou a Grande Guerra, as pessoas tiveram que fazer adaptações. E aí esses artistas pensaram assim, opa, chega de mostrar aquela França bonitinha, todo mundo com seus vestidos maravilhosos, aquela cultura linda e maravilhosa, né? Aquelas pinturas reais. Chega, precisamos nos reunir e fazer um protesto, um manifesto para formarmos um grupo de artistas para valorizar a arte do Brasil. E foi isso que aconteceu. Eles buscaram uma identidade nacional, algo que pertencesse ao nosso país, certo? Então, ficou a arte brasileira. Esse grupo que se reuniu, ele era chamado de Grupo dos Cinco, onde nós tivemos uma artista plástica chamada Anita Malfatti,
Tivemos o Mário de Andrade, que era músico, era um estudioso, escrevia, também era escritor. O Oswald de Andrade, que também era da área de literatura. Tarsila do Amaral, que eu acho que vocês já viram uma aula de artes aí sobre a Tarsila, que também era uma artista plástica. E o Benoit Del Picchia, que era da literatura. Então, esse grupo aqui de 5 foram os que encabeçaram. É claro que teve muitos mais artistas, muito mais músicos, né? O próprio Villa-Lobos também participou da Semana de Arte Moderna. Mas foram esses 5 que fizeram toda aquela movimentação para que começassem a surgir e despontar esses artistas brasileiros. Então, olha aqui, nós temos uma foto antiga da Anita Malfatti. E aqui nós temos 2 telas dela. Olha que diferença daquela que a gente viu da Missão Francesa e das telas da Anita Malfatti. Olha que bacana. Essa tela aqui se chama Tropical. E ela procurou retratar o cotidiano brasileiro, né? Dos caboclos, das pessoas, dos ex-escravos, dos netos dos escravos que estavam aqui. Então a gente vê assim, uma mulher descendente afro e a colheita. Olha os frutos que nós temos aqui. Banana, laranja, abacaxi, são todos frutos da nossa terra, do nosso Brasil. E foi isso que a Anita quis retratar, algo do nosso cotidiano. Aqui ao lado, uma tela que chama Vida Caipira. Olha que bacana, bem nessa época, né? Nós temos um casal aqui de vestido, ela com vestido longo, né? Vocês estão vendo prédios aqui? Não, trata-se de uma pequena vila. Olha os morros, uma pequena igreja, quer dizer, não era mais aquela catedral imensa lá de Paris, não, era uma igreja genuína brasileira, certo? Então a vida simples das pessoas lá na vila. Aqui uma foto do Mário de Andrade, né, que era escritor, que também foi muito importante porque ele fez uma grande pesquisa no Brasil inteiro sobre a música brasileira também. É muito bacana, mas aí é assunto para uma aula só. Depois nós temos também o Oswald de Andrade, que embora eles tivessem o mesmo sobrenome, eles não eram irmãos, certo? O Oswald também era da literatura. E por fim, na área das artes, a Tarsila do Amaral, que é muito conhecida, ela é muito retratada quando falamos em arte. E aqui a gente tem uma foto dela mesmo, um retrato, e aqui ela fez o seu autorretrato, né? Autorretrato quando a gente pinta a própria fotografia, certo? Então vejam que embora a gente consiga reconhecer por alguns traços que realmente é a Tarsila, né? Ela tem umas características na própria pintura, mas não é uma pintura realista. Não é como se fosse um retrato, quer dizer, não precisa mais ter tudo perfeitinho, porque depois da guerra ninguém mais ficou o mesmo, as pessoas foram transformadas e isso também foi transformado na arte. Aqui nós temos 2 telas da Tarsila do Amaral também, e olha que interessante. Olha essa imagem aqui. O que vocês podem observar aqui? A Torre Eiffel lá de Paris, certo? Mas ela não está em Paris. Se nós olharmos bem ao redor, essas cores coloridas, bem brasileiras, as pessoas, olha, que foram pintadas, retratadas aqui, são os negros que aqui moravam, né? Ex-escravos, alguns ainda nessa época, infelizmente, ainda eram escravizados. Mas o que ela fez? Ela retratou o morro da favela. Porque depois da abolição da escravatura, os negros não tinham para onde ir. Aqueles escravos não tinham uma morada. O que eles fizeram? Eles foram se fixar nos morros. Lá no Rio de Janeiro, toda aquela favela começou a se formar porque as pessoas não tinham onde morar. Os escravos não tinham para onde ir. Então, foi uma forma da Tarsila mostrar o nosso cotidiano, o cotidiano lá no morro da favela. E aqui, uma tela que ela é chamada de operários, também muito interessante. Porque o que aconteceu depois da guerra? As pessoas da Europa, a Europa foi mais castigada na guerra do que o nosso país, que praticamente não teve uma guerra aqui. Mas os estrangeiros, os imigrantes começaram a chegar no Brasil. De todas as etnias, principalmente os italianos, os alemães, né, ucranianos, todos vieram da Europa para cá. Então o que ela demonstrou aqui?
Aqui no fundo, nós vemos a indústria como sinal de trabalho. E aqui nós vemos pessoas de várias etnias, tá? Que vieram em busca de trabalho, certo? Então ela quis mais ou menos retratar isso aí. E aqui uma foto do Menotti Del Pique, que também era da área de literatura, que a gente não vai aprofundar hoje. E por fim, eu trouxe aqui uma tela para vocês, que vocês vão ver lá no site, então prestem bem atenção. Essa obra da Tarsila do Amaral ficou muito importante, sendo uma das principais durante o manifesto da Semana da Arte Moderna, e se chama Abaporu. Olha que interessante, que cores que predominam aqui. O azul, o amarelo, o verde, que são cores bem brasileiras, né? E mesmo o laranja, que são cores fortes, cores alegres, certo? Mas olha que estranha essa pessoa. Você já viu uma pessoa com uma cabecinha desse tamanho? Ou alguém com um pé desse tamanho? A Tarsila quis mostrar alguma coisa aqui pra gente, certo? O que ela quis mostrar? Como era um período pós-guerra, as pessoas não puderam mais se preocupar tanto em estudar, em aprender a ler e escrever. Por isso que ela representou uma cabeça pequena. Por quê? Porque as pessoas precisavam se preocupar agora em se manter vivas. Elas precisavam comer, e para comer precisa de trabalho. Por isso ela retratou esse braço, essa mão e esse pé, uma forma gigantesca, como sendo mão de obra do trabalho, certo? Então essa é a imagem do Abaporu. Aqui, o que nós vemos aqui? Uma vegetação própria do Nordeste, né? Bem brasileira, o cactus. Um céu azul assim, sinal de que não existia chuva. E aqui nós temos um sol lindo e brilhante, certo? Então é mais ou menos essa ideia. Por que eu estou explicando essa tela para vocês, essa obra? Ela está no site e vocês vão fazer uma releitura. Para quem não lembra o que é uma releitura, agora nós fizemos uma leitura. Nós comentamos as cores, as linhas, tudo que tem na obra, certo? A releitura é você pegar essa obra e transformá-la. Vocês não vão usar a mesma obra, copiar perfeitinho como está. Não. Vocês serão os artistas e terão que fazer diferente. Vocês vão pegar apenas alguns elementos, quer dizer, de repente vocês podem desenhar o homem, mas esse homem não precisa estar aqui, lá no Nordeste. Ele pode estar no meio do mato, ele pode estar no mar, ele pode estar fazendo outra coisa, né? Esse braço aqui está segurando a cabeça, mas pode estar fazendo outra coisa, certo? Então vocês vão transformar essa imagem. Isso é fazer uma releitura. Então, a obra está lá no site, vocês também podem pegar na escola de vocês para terminar essa atividade em casa, certo? Então, relembrando, nós vimos sobre a Semana de Arte Moderna, ou a Semana de 22, que foi criada para mostrar a realidade do povo brasileiro, uma arte genuinamente brasileira. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!